Meu nome é Rafael Vinícius, participo do projeto de pesquisa com o título Análise não linear de estruturas reticuladas através do método dos elementos finitos, com o orientador Pedro Felipe. A apresentação seguirá a seguinte estrutura. Primeiro será dada uma explicação do que é cada termo do título do projeto de pesquisa de forma breve. Depois será apresentados os objetivos do projeto, a justificativa, as metas e os resultados esperados. Os principais termos são análise não linear, estruturas reticuladas e o método dos elementos finitos. Para realizar uma análise estrutural, antes é preciso que o problema real seja abstraído, ou seja, é realizado o modelo estrutural ou modelo matemático, na qual será a base para descrever o comportamento da estrutura. Este modelo matemático inicialmente é simplificado e aos poucos se torna robusto, momento esse no qual a complexidade dos cálculos é muito alta e praticamente se torna inviável do ponto de vista prático. Daí surge a necessidade do modelo discreto, na qual é realizado o processo de discretização do modelo matemático ou analítico. Por fim, o modelo discretizado se torna o modelo computacional. Neste processo de abstrair o modelo real por um computacional, a presença de simplificações matemáticas é alta, o que leva a apresentar resultados incoerentes com a realidade. A análise linear de uma estrutura é um exemplo disso. Ela é amplamente utilizada no meio acadêmico pelo fato de ser mais simples, de ser executada mais rapidamente quando implementada, quando o material é linear, os deslocamentos são pequenos e quando os resultados são independentes do histórico de carga. Sabendo então quando se utiliza a análise linear, na análise não linear, em geral, a simulação apresenta resultados mais precisos. Em geral, se utiliza uma análise não linear quando as deformações são grandes, a direção da força muda conforme o modelo se deforma, quando atinge o ramo plástico da curva tensão-deformação, os resultados dependem da ordem que as cargas são aplicadas. A aplicação gradual de forças pode ser considerado como um fator que separa a análise linear da análise não linear. Além disso, na análise linear, a rigidez do elemento estrutural é constante. Já na análise não linear, a rigidez se altera conforme a aplicação gradual de forças e na consequente deformação do elemento. A análise não linear ainda pode ser desmembrada em três tipos, em função do material, da geometria e do contato. A não linearidade física diz respeito à constituição do material da estrutura, pelo fato do material não se comportar de maneira linear, por exemplo, na curva tensão-deformação. A não linearidade geométrica está associada na mudança da rigidez da estrutura. A não linearidade de contato envolve aspectos quanto à tensão de contato que se desenvolve entre duas superfícies no decorrer do tempo de aplicação de cargas. Estruturas reticuladas são constituídas por barras de eixo reto e existem basicamente quatro principais tipos, que são as treliças, vigas, pórticos e grelhas. As treliças, vigas e pórticos podem ser planos ou espaciais. Já as grelhas são estruturas em que os carregamentos são sempre ortogonais ao plano da estrutura. Em análise estrutural, as estruturas reticuladas são caracterizadas por barras e nós, e é imprescindível que os mesmos sejam enumerados para fins computacionais. O método dos elementos finitos substitui o número infinito de variáveis de um problema por um número finito de elementos, possibilitando que o comportamento geral seja definido. Estes elementos podem apresentar diferentes formas geométricas que variam do tipo do problema abordado. O agrupamento dos elementos são dados por nós, e ao conjunto se dá o nome de malha. A precisão dos resultados se dá pela quantidade de elementos, ou seja, as subdivisões da malha, e da quantidade de informação inserida na simulação. O MEF é um método numérico particular para obter aproximações para equações diferenciais parciais. O domínio do problema é discretizado, ou seja, um espaço contínuo se torna uma série de pontos. Em seguida, o problema resulta em um sistema de equações algébricas que só pode ser solucionado sabendo os valores das condições de contorno. Na análise estrutural e no estudo de tensões, basicamente, a equação fundamental da análise por elementos finitos está na equação da lei de Hooke, F igual a KD, onde F é o vetor de forças, K é a matriz de rigidez conhecida e D é o vetor de deslocamentos conhecidos. Todos os pontos, nós, estão relacionados por essa equação base. O problema então é constituído por uma série de forças externas, a rigidez dos elementos compostos pelos nós e seus respectivos deslocamentos. O objetivo central é encontrar os deslocamentos, sendo conhecidas as forças e a rigidez. Tem-se então a seguinte ordem: é definido a relação força-deslocamento em cada elemento do problema, gerando assim a matriz de rigidez local. Em seguida, é realizado o assembly,
ou montagem da matriz de rigidez global, que une todas as matrizes de rigidez locais. Aplica-se as condições de contorno, reduzindo consideravelmente o problema. Invertendo a matriz de rigidez global, se obtém a solução referente aos deslocamentos. Este é um fluxograma simplificado referente ao modelo linear e não linear, aplicado a treliças planas. À esquerda, podemos ver o procedimento de análise linear e à direita, o procedimento de análise não linear. Na análise linear, é realizada a discretização, a matriz de rigidez local para cada nó, a matriz de rigidez global, aplicação das condições de contorno, resolução da matriz de rigidez global simplificada e obtenção dos deslocamentos. Já na análise não linear, é realizada a discretização, aplicação de uma pequena parcela da força, a matriz de rigidez local para cada nó, a matriz de rigidez global, a aplicação das condições de contorno, resolução da matriz de rigidez global simplificada e obtenção dos deslocamentos. Neste ponto, calcula-se o erro e compara-se com uma tolerância permitida, adotada. Se o erro for menor que a tolerância, a solução aproximada é encontrada. Se o erro for maior que a tolerância, é realizada então uma nova interação, aplicando-se novamente uma pequena parcela da carga e realizando todos os cálculos novamente. Basicamente, a análise de elementos finitos fornece resultados para identificar durabilidade de componentes, identificar pontos de concentração de tensão, entender o comportamento da estrutura diante de um carregamento e fazer com que possamos otimizar peças antes mesmo de fabricá-las. Os objetivos do projeto são compreender os conceitos do método dos elementos finitos quanto à análise linear e não linear, implementar a formulação lagrangiana atualizada, implementar o processo iterativo de Newton-Raphson, ambas da parte de análise não linear, implementar computacionalmente a análise não linear geométrica em treliças planas e espaciais, utilização da linguagem Python para o desenvolvimento das rotinas computacionais, validar e comparar exemplos contidos na literatura e através de softwares de análise estrutural. A motivação está justamente em conseguir explorar e aplicar a análise não linear, pois a mesma reflete o comportamento do elemento estrutural estudado de forma mais precisa e próxima da realidade. A necessidade de uma análise não linear também está justificada em norma, quando o elemento está sujeito a grandes deslocamentos. As metas do projeto são entender a formulação matemática do MEF e implementar as rotinas computacionais em linguagem Python para a solução da análise linear e não linear de treliças planas e espaciais. Espera-se que seja realizado as implementações computacionais não lineares geométricas em treliças, aplicadas em linguagem Python, apresentando juntamente exemplos para validação dos resultados obtidos. Os resultados serão expressos por meio de tabelas gráficas interativas, que auxiliarão a compreensão dos dados obtidos. Para finalizar, segue as referências iniciais. Obrigado por assistir.